Boa noite a todos. Eu vos saúdo, meus companheiros de jornada, com aquela paz que só Jesus pode dar, aquela paz que o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque nós experimentamos essa paz na medida em que nós nos aproximamos e nos achegamos a Jesus. E nessa noite nós estamos aqui para fazer isso, nos achegar um pouco mais ao nosso Mestre e Senhor. Inicialmente, eu agradeço a direção da casa por me ter convidado, agradeço aos mentores, aos trabalhadores aqui do plano espiritual, que permitem que eu suba até aqui para trazer para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, que serve primeiramente para mim, que preparei a palestra, e que eu passo para os meus companheiros de jornada, a fim de que nós possamos ter bom ânimo, como Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para ter esse bom ânimo, nós precisamos estar sempre conectados com a espiritualidade. Como Paulo dizia, e nós aqui estamos passando por aflições, ninguém aqui pode falar que não tenha algum tipo de aflição, de sofrimento, de inquietação, de muitas vezes ficar assim até meio angustiado com as coisas que acontecem, mas nós temos essa palavra de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E temos um exemplo maravilhoso, o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi uma pessoa que passou por várias, muitas, inúmeras aflições ao longo da sua vida. Tem um livro espírita que chama Paulo e Estevão. Quem quiser conhecer, leia o livro de Atos dos Apóstolos e depois leia também Paulo e Estevão. Vocês vão ver o que foi esse homem e o que ele passou. Mas ele fala: a leve e momentânea tribulação do tempo presente em nada pode se comparar à glória que está por vir. E nós estamos aqui hoje porque nós temos essa esperança da glória que está por vir. E essa glória nada mais é do que a transição planetária, que se aproxima, os seus momentos finais se aproximam numa velocidade tremenda. E nesse momento de aflições, de dores, como nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, principalmente, nesses momentos de dores, de aflições, nós nos lembramos também de uma passagem em que Paulo fala aos romanos, encorajando os romanos, naquela época de tanta tribulação, de tanta perseguição, porque naquela época havia perseguição de pegar os cristãos, jogar nas arenas para ser devorado pelos leões, aquela coisa toda. Os cristãos se reuniam em catacumbas, escondidos, ou seja, era uma aflição tremenda. Daí Paulo escreve aos romanos uma epístola, e nela ele fala, se não me falha a memória, no capítulo 8, ele fala: não há nada, nem anjo, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem morte, nem vida, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, para que nós possamos experimentar tudo isso, nós precisamos estar atentos, vigilantes e trabalhar o nosso interior. Trabalhar esse Cristo maravilhoso, trabalhá-lo em nós,
porque não é aquele Cristo que está num crucifixo, não é aquele Cristo que está numa imagem, que está numa fotografia, numa pintura, não é aquele Cristo, é o Cristo que está aqui, que nós temos que trabalhar para introjetá-lo em nós. Não é a pessoa dele em si, mas como fazer isso? O Evangelho que ele trouxe para nós. Esse Evangelho nós trazemos para o nosso interior. Ao trazermos esse Evangelho para o nosso interior, nós estamos introjetando, estamos entronizando o Cristo em nós. Esse Evangelho é o Evangelho que é o caminho. É o caminho que nos leva ao Pai. Esse Evangelho é vida. É vida, essa vida abundante. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Não é a vida material. A vida material é passageira. Nós sabemos disso. Nós não somos esse corpo que está aqui. Nós somos espíritos. E espírito imortal. O corpo perece. Dura 50, 60, 70, 90, 100 anos, cento e poucos anos. Alguns poucos meses, poucos dias. Esse corpo perece. Mas o espírito é imortal. Jesus, o seu Evangelho é a verdade. E o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus nem respondeu, porque Pilatos estava diante da verdade. Como ele ousou perguntar o que é a verdade? Ele estava diante da verdade, porque a verdade é o próprio Deus, e Jesus, o Senhor, o Cristo, ele absorveu aquilo que é do Pai, estava nele. Ele absorveu tudo isso através do seu processo evolutivo de sei lá quanto tempo, mas ele era esse ser que tinha dentro de si aquilo que estava no coração do Pai. Por isso ele dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquilo que eu falo pelo Pai, o que o Pai me manda falar. Então ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E para nós chegarmos ao Pai, para nós alçarmos o nosso voo através de reencarnações e reencarnações, onde nós vamos sendo burilados, trabalhados, na medida em que nós nos abrimos para isso, para nós chegarmos ao Pai. O único caminho é Ele. O caminho, a verdade e a vida. E lá na epístola, uma epístola a Timóteo, eu não lembro qual também, mas há uma passagem que ele fala, Paulo fala: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, meus queridos, para nós experienciarmos, trazermos esse Cristo, repito, não a pessoa dele, não aquilo que as religiões equivocadamente pensam, mas o Evangelho, a essência, né, o amor, que é o amor, trazemos para dentro de nós, nós precisamos trabalhar a nossa pessoa, porque nós somos ainda carregados de mazelas, de imperfeições. Queremos fazer o bem, lutamos para fazer as coisas boas. Nós que estamos aqui principalmente, nós lutamos, mas muitas vezes nós escorregamos e não fazemos. Por que não fazemos? Porque nós ainda somos seres imperfeitos. E estamos aqui para aprender, estamos aqui para resgatar erros do passado. E para isso precisamos trabalhar, não nos acomodar, mas trabalhar.
E todo o trabalho é penoso. Não existe um trabalho que, esse é soft. Não. Todo o trabalho tem o seu peso, tem o seu pesar, digamos assim. Então, esse trabalho é que nós convencionamos de chamar de reforma íntima. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é um trabalho constante, permanente, de autoconhecimento. Como que eu posso querer mudar alguma coisa em mim se eu não me conheço? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entrar dentro de mim mesmo para eu me conhecer, saber das minhas potencialidades e das minhas limitações. As minhas limitações, eu vou lutar contra elas. As minhas potencialidades, eu vou desenvolvê-las. E como que eu desenvolvo as minhas potencialidades? Eu as desenvolvo através da doação ao próximo, do meu trabalho ao próximo, da minha ajuda ao próximo, de alguma maneira. Tem muitas maneiras de nós ajudarmos ao próximo. Para ajudar o próximo, eu preciso ajudar primeiro a mim mesmo. Porque se eu for ajudando ao próximo, sem fazer a minha mortificação, a minha transformação interior, sem trabalhar nisso, não que eu vou fazer a transformação, esse trabalho, e vou sair transformado. Bom, agora eu não vou fazer nada porque eu ainda não estou transformado. Eu vou ficar aqui escondidinho no meu canto, a hora que eu estiver transformado, aí eu vou sair a campo. Nunca vai acontecer isso. É um processo em paralelo. Você está sendo transformado e ajudando ao seu próximo. E ao ajudar o próximo, também isso te ajuda na sua transformação, porque nós precisamos de amor, precisamos de humildade, precisamos de compaixão, precisamos olhar para o nosso próximo e sentir no coração, sentir lá dentro, uma coisa diferente, que é compaixão, que é amor, que é saber que aquela pessoa tem as mesmas necessidades interiores, psíquicas e espirituais que eu tenho. Aquela pessoa tem os seus sofrimentos, tem as suas alegrias, tem as suas fraquezas, como eu tenho. Então eu olho para aquela pessoa e eu sinto ternura por ela, eu sinto amor. E nesse processo, eu me lembro novamente do Paulo, estamos sendo transformados. É um processo contínuo. O autoconhecimento, a autotransformação é um processo contínuo. Estamos sendo transformados de glória em glória, etapa a etapa. Não é uma coisa estanque, não é um estalar de dedos, não é uma vida de 100 anos, não. É um processo contínuo, que leva muito tempo. Mas, como diz um provérbio chinês, para você andar uma légua, você tem que dar o primeiro passo. E nós estamos aqui dando os nossos passos. Eu não sei, talvez alguém esteja dando o seu primeiro passo. Talvez outros estejam já no 10º, no 20º, no 100º passo. Mas a caminhada é muito longa. Ainda que eu esteja no 100º passo, a caminhada é longa. Mas a caminhada é longa, mas nós estamos cheios de esperança, porque nós temos um alvo e nós prosseguimos para o alvo. E o nosso alvo é a nossa perfeição, é a nossa transformação, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que está destinado a nós, que Deus destinou para nós. Então, a reforma íntima, que nós chamamos assim, é um processo contínuo. É um processo que nos leva a estar modelando progressivamente, trabalhando e modelando progressivamente
a nossa existência. É aquela transformação em que nós deixamos para trás o velho homem, cheio de concupiscências, ou seja, cheio de imperfeições, cheios de enganos, cheio de mazelas. Nós deixamos para trás e nos renovamos num novo homem, o novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedente de quê? Procedente da verdade. Palavras do Paulo que eu estou dizendo aqui de uma forma genérica. Procedente da verdade. Quem é a verdade? É o próprio Deus. Procedente do próprio Deus. Então, quem tiver curiosidade pode pegar a Bíblia, né, se estiver em casa, chega em casa lá, dá uma olhadinha lá. Efésios capítulo 4, no versículo 22, ele fala dessa transformação do novo homem, do velho homem para o novo homem. E lá em Romanos, também voltando a Romanos, a epístola aos Romanos, ali ele fala da transformação. Essa transformação vem de nós olharmos para dentro de nós mesmos, como eu disse. Não é algo exterior, é algo que vem do interior. Ela vem do interior. É através de nós modificarmos o nosso pensamento. Paulo fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para vós. Por que Paulo falou isso para os romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a mente tem que estar renovada. A mente não pode ser aquela mente que nós somos criados nisso e estamos sendo bombardeados dia a dia de coisas para encher a nossa mente de quinquilharias, de coisas que não conduzem à vida, coisas que não tem nada a ver com a vida espiritual. Nós estamos sendo bombardeados. Aquele povo daquela época era bombardeado dessas coisas. Os recém-convertidos traziam aqueles costumes do mundo, porque estava dentro deles, assim como nós temos nossas mazelas. Mas tem que renovar a mente, tem que modificar a mente, através da introspecção. Paulo falou isso para eles por quê? Porque eles estavam acostumados, por exemplo, se eram judeus, acostumados com a lei mosaica, de olho por olho, dente por dente, de sacrifícios no templo, de ofertas, oferecer sacrifícios para Deus, animais, queimar lá no altar para Deus, cumprir as festas regulamentares, jejuar não sei quantas vezes, ficar todo desfigurado para mostrar que estava jejuando. Assim era naquela época, era o judaísmo. Mas a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Nós já não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E para nós sentirmos isso, percebermos isso e sentirmos isso, nós precisamos ter uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aquele povo pudesse absorver a beleza da mensagem do Evangelho. Aquele povo precisava ter a mente transformada, ter a mente renovada. Assim como nós hoje precisamos estar sempre nos cuidando para ter a mente renovada. Não ficar envolvido, totalmente imerso nas ilusões da matéria. Porque essas coisas que se veem, as coisas da matéria que se veem, são temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. Essas sim
É a vida espiritual, é a verdade e é o caminho, é o próprio Jesus. Então, falamos que nós precisamos fazer essa reforma. E ao fazermos essa reforma no nosso interior, ao nos examinarmos, ao constatarmos as nossas mazelas, nós temos que ter um propósito. E esse propósito tem que ter uma execução permanente. Permanentemente eu estou me examinando, como fazia Santo Agostinho, né? Alguém sabe, ele tinha um costume de toda a noite examinar o que se passou durante o dia. Toda noite antes de dormir, ele fazia aquele autoexame. E fazendo isso, nós vamos pouco a pouco nos libertando das nossas imperfeições. E vamos aprimorando o nosso espírito, preparando o nosso espírito para as coisas que não se veem, para as coisas que estão por vir, que nós temos muita esperança. E essa transformação vai nos levar a ter um desejo intenso de ver o outro também transformado, mas não através das nossas palavras. Chegar para ele e falar: olha, você precisa se transformar, olha, você tem isso aí, ó, você tem que mudar esse seu comportamento. Não é assim. Não julgueis para não seres julgados. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? É através do nosso exemplo. É nosso exemplo que vai transformar a pessoa ou as pessoas com quem nós temos contato. Através do nosso exemplo, no trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento em todas as esferas da vida onde nós estamos inseridos, ou seja, em todo o nosso entorno, até mesmo no serviço ao próximo. Eu me lembro de uma passagem que Paulo recomenda, eu acho que está lá em Filipenses, ele recomenda aos presbíteros lá da igreja que estava em Filipos. Filipos era uma cidade, por isso fala Filipenses, carta aos Filipenses. Eu me lembro que Paulo fala para os presbíteros, os responsáveis ali, né? Fala presbítero, mas eram os cristãos que tinham um pouco mais de conhecimento. Essa palavra presbítero vem lá da religião e tudo mais. Aquelas pessoas que tinham mais conhecimento, que estavam mais à frente da igreja lá em Filipos. Ele fala assim: olha, rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor, que pensem de maneira harmoniosa no Senhor, que trabalhem de maneira harmoniosa no Senhor. Evódia era uma senhora e a Síntique também era outra senhora. Elas trabalhavam na igreja e na sequência, depois a gente vai lendo a epístola, elas eram trabalhadoras, estavam servindo ali, estavam envolvidas no trabalho, só que elas ainda tinham um ego meio forte e elas viviam batendo uma contra a outra. Por isso que ele fala, para elas se harmonizarem no Senhor. Então, meus queridos, meu tempo está se esgotando. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês. É aquilo que eu sinto. Eu preparei uma palestra um pouco diferente, um pouco mais longa, mas eu peguei os ganchos aqui da fala da Márcia, porque eu sei que isso aí veio direto da espiritualidade para nos alertar. E nesse gancho de sofrimento, de tribulação, de esperança e de fé, e de nós lutarmos contra as nossas coisas, fui tocado por isso e estou passando para vocês. Então, que Jesus, na sua bondade infinita, e que a espiritualidade amiga, que cuida aqui da casa, que
e que muitos nos acompanham, com certeza. Eu vou falar aqui uma coisa que é muito particular, mas eu vou falar. Aqui na casa tem o Frei Felipe. O Frei Felipe já se tornou meu amigão. Eu sempre estou pedindo para ele: Frei Felipe, dá uma mão aí. Fala com Jesus, você está mais perto dele, fala para Jesus aí que eu estou precisando disso aí. Dá uma força para mim. Aqui da casa, Frei Felipe. É um mentor, é um dos mentores aqui da casa. Então, meus queridos, é essa mensagem que eu queria passar para todos, e que Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, possa nos ajudar, e está nos ajudando, a que nós possamos caminhar com muita fé, com muita esperança, não olhando para as coisas que não se veem, para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, deixando para trás tudo aquilo que é do velho homem, e nos renovando dia após dia no nosso espírito, um novo homem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.